apresenta a mamãe pro papai, o papai pra mamãe. Pega ele rápido! Ele dá voltas em volta da mesa, do sofá e às vezes corre pra dentro da cozinha. Peladinho, saltitante de bumbum branquinho, lindo. A primeira lembrança que eu tenho foi quando eu era bem pequena e a minha mãe veio com um montinho assim, de livrinhos de clássicos, né? Da Disney, clássicos brasileiros, e falou: toma, filha, vamos ler junto. E aí foi a primeira lembrança que eu tinha. Eles eram grandes, assim, bem finos, mas grandes, amarelos. Assim, eu me lembro que a capa amarela eu tenho ainda hoje. Guardei de lembrança. Eu tenho um livro super especial na minha vida, que foi o Alice País das Maravilhas, que era um livro grande, assim, que minha mãe tinha, não sei, eu acho que foi dela, e tinha um disco de vinil na época, e eu ficava em frente à vitrola, colocava o disco e ficava lendo o livro. Aquilo eu passei, sei lá, mais de 20 vezes aquele livro, como se fosse a primeira vez que eu estava lendo ele. Eu adorava, eu entrava na história, apesar de ser uma história hoje, quando eu li de novo, eu achei a história um pouquinho complicada para criança, mas é fantástico. Aquele livro tinha fotos imensas, o desenho era super bem feito. E a história era maravilhosa, eu adorava quando a Alice falava: seu coelho, tá na hora, corre! Adorava. Então aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui crescendo, a gente vai descobrindo mais ou menos a vocação que a gente tem. E eu achava que eu adorava português. Gostava um pouco de escrever e gostava de ler. Falei, bom, agora eu acho que é jornalismo. Então fui fazer jornalismo no Rio. Trabalhei em vários locais, trabalhei na Gazeta Mercantil, na época, um grande jornal. Trabalhei no Jornal do Brasil. E depois fui fazer assessorias de imprensa diversas, mas passei bom tempo. Tudo que eu aprendi, eu acho que aprendi bastante no jornal. Foi muito legal. Trabalho de campo mesmo imenso. Cultura, economia, etc. Na época, eu estava na assessoria de imprensa da Peugeot Citroën no Brasil, que é no Rio, e lá falava francês. Eu sempre gostei de falar francês, sempre estudei francês e tal. Não era perfeito na época, mas eu achava que era interessante aprofundar bastante, porque a empresa estava pedindo, né? A gente recebia muita gente de fora, eu comecei a fazer cursos de francês também dentro da empresa, mas eu achei que seria interessante ir passar um ano lá e voltar. A empresa, na época, me apoiou, falou, vai sim, tudo, depois você vê o que você vai fazer. Eu falei, tudo bem. Só que eu fui, fiz o mestrado, e no final do mestrado eu conheci meu marido, que também estava fazendo esse curso, que era um curso de eurojornalismo, que era jornalismo especializado em União Europeia. E pronto, acabei ficando, tive um filhinho, e aí morei lá, já estou morando lá já faz 12 anos. Eu comecei a trabalhar como correspondente internacional para alguns veículos, a Gazeta Mercantil era um deles, o Jornal do Brasil também foi. Depois veio a BBC Brasil, a Rádio França Internacional e alguns jornais locais belgas também. Eu consegui fazer coisas sobre a América Latina. Inclusive, eu comecei a dar aulas de português para estrangeiros, no caso dos europeus lá, né? E foi está sendo ainda uma experiência fantástica. Mas aí, em um dado momento, em 2009, eu descobri um câncer de mama e foi um pouco a reviravolta na vida de qualquer mulher nova ou já com idade e tudo, é sempre uma reviravolta. A notícia de um câncer não é uma notícia feliz. Então eu tive que parar de fazer tudo que eu estava fazendo, parar de trabalhar e ficar quieta em casa me tratando. Né? As idas e vindas do hospital, a minha vida era só tratamento.
Então veio a quimioterapia, vieram outras injeções que eu tive que fazer, por causa do tipo de câncer, etc. Então eu tive que parar. E o parar, totalmente um jornalista parado, eu acho que é uma coisa um pouco complicada, não combina. Então eu comecei a escrever. No computador, quando eu estava bem, mais assim, mais disposta, eu comecei a escrever. E na época eu tinha um psicoterapeuta fantástico que me incentivou a escrever qualquer coisa. Né? Ele me dava deveres para casa. Ó, já que você é jornalista, já que você gosta de escrever, vamos fazer deverezinhos para casa. Eu falei, o que é? Hoje você pode escrever sobre o que é um dia feliz para você. Por que você está estressada? Por que você está angustiada? Ou por que você está bem? Vamos escrever. E aí, a história que estava marcando a minha vida num dado momento era a ausência, porque eu tive que retirar o peito todo direito, não podia ficar com ele, porque o câncer realmente era um câncer importante. Eu não conseguia, não tinha como guardar esse seio, tive que retirar o seio. E na época, essas vindas e idas e a queda do cabelo, o cansaço, todos os efeitos secundários, né, da quimioterapia, fez com que eu explicasse para o meu filho, que era pequeno, bem pequeno na época, 2 anos e meio, 3, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Né? Então eu fui obrigada a explicar para ele de uma maneira infantil, de uma maneira com palavras simples, de criança, para que ele entendesse também. E eu já tinha tido uma experiência com a minha mãe, que tinha tido câncer de mama, e na época que a gente descobriu o câncer dela, eu não falei nada com meu filho. E o meu filho, na época, ficou todo empolado. E não tinha remédio que fazia passar. E a dermatologista falou, olha, tem que explicar para essa criança o que está acontecendo. Tem alguém doente na família? O que está acontecendo? E eu fiquei... Aí me deu, assim, um flash, né? Me deu uma luz. Falei, claro, eu tenho que explicar para ele. Depois que eu expliquei, ele melhorou, passou tudo. Porque parece que criança responde com... Não, ela não sabe ainda externalizar, falar, verbalizar tudo. Então, ela responde com coisas psicossomáticas, que no caso dele foi um problema de pele. Então, eu expliquei para ele, passou. Então, eu já estava mais ou menos preparada em querer explicar para ele o que estava acontecendo. E ele mesmo fazer perguntas, né? Cadê o seu cabelo? O que houve com o seu cabelo? Né? Um dia está de peruca, outro dia está de bandô na cabeça, um chapéuzinho... Né? E outro dia está muito cansada, não consegue pegar ele na escola. Então havia vários motivos e foi a melhor coisa que eu fiz, porque explicando ele entendeu, ou se tranquilizou, não sei, não se sentiu culpado, porque a criança também pode se sentir culpada, dependendo da idade, e ele não fez aquilo um monstro. Então ele entendeu. Eu entendi também, que para mim foi bom. Então cada etapa era uma etapa, cada dia era um dia. E as coisas foram... muito bem, na verdade, foi muito bem. E aí, eu escrevi toda a etapa, do início até o final, foi uma etapa cronológica, né? E aí, um dia, mostrando um texto para uma grande amiga minha, que é a Thalita Rebouças, que hoje é fenômeno em literatura de jovens, né? Ela falou, Ivna, eu acho que valia um livro, eu acho que é muito legal, eu acho que é interessante, eu acho que tem muitas mulheres hoje, jovens até, que passam por esse problema. Por que você não... Vamos escrever, vamos mandar para uma editora. Eu falei, mas eu não sei se é um texto bom, eu não sei escrever, na verdade, para criança. Não, tá lindo, tá muito bom. Então, na época eu estava preocupada, eu comecei a mostrar para psicólogos, fui no hospital mostrar, ela falou, não, tá ótimo. Alguns psicólogos especializados em câncer falaram, olha, tira essa palavrinha, põe para lá. Ou, olha, eu acho interessante falar sobre o que é a ausência de um seio para uma criança pequena que mamou. Vamos explicar um pouquinho isso aqui. Então, isso tudo me deu uma base, eu me senti muito segura e respaldada para poder publicar, né? Porque a gente sempre, meu Deus, será que alguém vai entender o que você está... Né? E foi super legal, foi super bem. E ela me deu algumas editoras na época e foi aceito realmente imediatamente. O livro saiu em 2010. E aí saiu com esse título, que é exatamente a pergunta que o meu filho Elias perguntava, né? Fazia muito, mas mãe, cadê seu seio? Né? Porque ele me via, né? Eu voltava do hospital, estava com uma faixa enorme. Ele via que não havia um volume mais, né?
Então ele botava a mãozinha, o que aconteceu, onde está, cadê, né? Então foi daí que eu expliquei que o peito da mamãe estava dodói, que o câncer, que chamava câncer, você pode falar câncer, não tem problema nenhum com a palavra. Criança pequena não sabe muito o peso dessa palavra, então você pode falar câncer mesmo, não tenha medo, assim. A criança vai entender, é uma doença grave, e que tem que ser tratada e que tem tratamento. Pronto. E pronto, e aí ele ficava inquieto e a mamãe foi explicando para ele. Aí um dia, na verdade, ele entrou no banheiro onde eu estava tomando banho e descobriu que a mãe realmente, aquela coisa que ele estava perguntando, cadê? A mãe realmente não tinha o seio, cadê? E aí, pronto, a mãe foi explicando que tinha tido uma doença malvada, mas que tinha que tratar e obedecer o que o médico estava falando. E aí eles fizeram um pacto, vamos juntos nessa. E aí foi dando tudo certo. E no final, ele entendeu. E hoje ele está super inteirado com a doença, ele sabe o que é, que a pessoa pode ficar doente, que a pessoa pode se ausentar e que a pessoa também pode ficar boa. Né? E que a vida continua, né? E pronto. A figura, eu tinha preocupação também de colocar o pai no livro, né? Porque o pai foi muito participativo, foi muito importante. Tem gente que não tem essa participação do marido, né? Eu, graças a Deus, foi tudo ótimo, ele explicou muito. E ele é francês, então o francês explica muito as coisas para as crianças, eles têm essa preocupação. E dá certo, realmente dá certo. E daí surgiu o livro que tem ajudado muitas mães, né? Muitas, assim, eu fiquei impressionada, porque quem adquire o livro, ou às vezes não adquire, porque eu dou, porque eu fico tão preocupada que eu falo, não tem, você não tem a possibilidade de comprar, toma o livro. Então as pessoas leem, veem como é importante um diálogo no seio da família, e como isso funciona. E às vezes não precisa ser esse tipo de diálogo aqui, né? Qualquer tipo de explicação que esteja assim, né, dentro da pessoa, que a pessoa queira falar. E as pessoas não devem ter medo de falar, eu acho. Não precisa também explicar com todos os detalhes, mas explicar de uma maneira que a pessoa consiga entender. Ou a criança, ou um adulto, um adolescente já é outra coisa, porque o adolescente pode realmente ficar muito agressivo. Ou muito colado. Então, e eu convido as pessoas a realmente a pedirem ajuda nos centros, porque às vezes a pessoa sozinha não pode dar conta. Que eu acho que eu, na época, eu não podia dar conta sozinha disso. Então eu fui procurar especialistas na área que me ajudaram e as pessoas estão aí para isso. E o livro acabou virando uma referência e você virou uma referência, né? Assim, aqui no Brasil, sim, mas lá fora muito, porque eu estou morando na Bélgica. Então, lá fora foi realmente, as mulheres me procuram, mulheres brasileiras, até mulheres que não são brasileiras, que querem falar, que querem perguntar como é que é isso, o antes e o depois. Porque tem mulheres, às vezes, que só operam e tiram um carocinho, mas que precisam de tratamento pesado, ou outras que realmente tem a ablação total do seio. Então, como é que eu fico depois disso, né? Como é feio me ver no espelho sem um seio. Realmente, eu na época falei, meu Deus, como é que eu vou ficar? Eu tenho 33 anos, como é que eu vou ficar sem seio? E o médico explicava, não, fica sem, que você vai ver, depois vai ser ótimo. E realmente, eu estou falando por mim, porque cada tratamento é cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso. Mas para mim eu fiquei 3 anos sem seio, porque eu precisei fazer outros exames genéticos complementares, para ver se realmente era preciso retirar o outro seio ou não. Graças a Deus os exames genéticos foram negativos, então eu só depois reconstruí. Mas tudo isso leva tempo. Eu digo que é a doença da paciência. Você tem que realmente ter paciência. Isso é muito bom, porque eu aprendi com a doença. Eu descobri uma nova profissão, porque depois desse livro vieram outros. São 5 já, né? Você escreveu? São 5, são 3 que foram publicados e tem outros 2 que estão para sair. Sempre para criança, essa é uma série para bebês, né, que é muito legal, que fala do cotidiano do bebê, é um banho, é a fralda, e etc. Então eu descobri assim, um prazer imenso escrevendo sempre para criança, que eu acho que é importante a criança aprender a ler quando pequena. Depois aí ela faz o que ela quer, mas ali aquela base eu acho que é muito importante.
Eu acho que a criança traz a curiosidade. Eu acho impressionante como criança pergunta. Ela tem sempre uma pergunta. Né? Por quê? Eu adoro essa pergunta. Por quê? Eu adoro isso. Eu amo. Isso pra mim é impressionante. Até pra mim, é como uma espécie de terapia, né? Eu explico pra ele e eu explico pra mim, na verdade. Eu acho que explicando você redescobre as coisas e explicando você faz uma espécie de, realmente, uma terapia tranquilizante, porque eu sou muito agitada. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente agitada. Eu não sabia, né? Eu não sabia que eu sabia fazer isso. Então, eu tinha muito medo até de conversar com criança quando eu não tinha filho. Mas que adianta ficar explicando uma coisa se a criança não sabe, ela não está entendendo. E não é verdade, é um mito isso. A criança entende tudo, a criança é como uma esponja, a criança sente, a criança chora, a criança ri. E você explicando, você vê a reação do rostinho dela. Então é maravilhoso. Então isso pode ser por uma separação de pais, pode ser por a chegada de um filho novo, pode ser, sei lá, por um acidente, a mãe quebrou a perna, né? O pai, né? Tô falando que é o da avó ou do avô. Isso é tudo. Então é muito legal explicar as coisas, explicar de uma maneira muito simples. A criança vai fazer a pergunta, ela faz a pergunta, você explica. E às vezes você também não tem resposta. Então você fala, olha, para isso, eu não sei. Agora eu não tenho a resposta. Eu acho que a melhor opção é explicar. E esse livro agora está sendo traduzido para o francês e para o inglês, né? Então, o primeiro livro caiu, graças a Deus, numa paixão por um organismo, na verdade, que cuida de pacientes cancerosos, com crianças e com adultos. É um organismo europeu que congrega mais de 300 hospitais e ONGs, etc., e que precisava de um apoio, de uma literatura de apoio, né? Lá fora tem algumas literaturas já explicando doenças e tal, mas não tem sobre a mastectomia. Então eles acharam isso super interessante, porque o câncer de mama é muito afeta mulheres no mundo inteiro, e lá é enorme também, sobretudo mulheres depois dos 40, mas agora também a gente estão percebendo que tem mulheres novas. Eu inclusive faço palestras para esse organismo também que vai patrocinar esse livro. Eles vão fazer 250 livros em inglês, 250 livros em francês, para serem distribuídos gratuitamente. Nos hospitais? Nos hospitais e nessas ONGs que cuidam de crianças e adultos, mulheres com câncer. Como eu escrevo para criança, eu quis focar bastante na infância dele, né? Porque Pedro II não teve uma infância feliz, né? Daí também é um bom exemplo. Dom Pedro, ele nasceu num berço esplêndido, tinha tudo para ser um menino desabrochado para a vida, com tudo, ele tinha tudo, mas ele não foi feliz. Então ele foi treinado a vida toda por tutores, porque ele ficou órfão de pai e mãe. O pai voltou para Portugal e a mãe morreu num parto depois de uma outra criança que veio depois de Dom Pedro II. Então ele ficou órfão, foi cuidado por tutores e de uma maneira muito fria. Então não havia carinho, né, nessa infância. Havia com alguns empregados do palácio, mas não havia, né, realmente aquele carinho do pai e da mãe. A não ser por cartas com a madrasta, mas é uma coisa muito, né, tão longínqua porque a madrasta ficou lá em Paris, Portugal, uma hora, falei, Paris e pronto. Não houve esse carinho de mãe e pai. E é um excesso de responsabilidade também para uma criança, né? Uma criança que ficou, que de repente falou, olha só, você vai sair do seu quarto aí que você está jogando, brincando, e você vai ser imperador do Brasil agora. Então o menino, ele chorava muito, né? Então não era uma criança completamente perturbada, mas treinada para estudar. Era um cara extremamente genial em termos de estudos e conhecimentos, de curiosidade, era um cara incrível. Então isso me apaixonou também, e até porque eu sou petropolitana e ele construiu esse palácio, né? O Palácio do Museu do Imperial hoje.
E isso para mim foi isso que me atraiu, né? E eu sempre gostei de passear no do Museu Imperial, que minha mãe, quando a gente morava na 16 de Março, no centro da cidade, a gente ia brincar nos jardins do palácio. Então sempre me interessou muito essa história. Então eu foquei muito na infância dele, mas fiz, né, uma mini biografia, um pouco fantástica, assim, misturando ficção com realidade, muita realidade, mas que abordava tudo, desde a infância até a morte, para pequeno. Porque a história é imensa, porque ele reinou 49 anos, é uma coisa grandiosa, né? Então ele fez muitas coisas, né? Então eu tive que ir realmente pensando o que era mais interessante, o que não era, para poder realmente a criança entender o que é interessante para a criança, né? Então aí vem todo um trabalho de pesquisa e de sensibilidade também, né? Então eu li o livro para o meu filho, para ver se ele estava gostando, né? Meu filho é o primeiro termômetro, né? Aí foi isso, eu acho que o livro tá uma gracinha, é meu, mas ele tá uma gracinha, ele vai sair aí em breve. Hoje a gente tem muitas mulheres escrevendo, né? Literatura para criança e tudo. Eu tenho visto que o mercado editorial para essa parte está bem aquecido. A mulher na literatura eu acho fundamental. Não, eu vou cair num clichê, mas a mulher, quando é mãe, ela realmente desenvolve uma sensibilidade incrível. A mulher já é sensível para certas coisas, né? Eu trabalhei na Peugeot Citroën, eu via isso, agora trocando um pouco de assunto, mas comparativamente, por exemplo, eles colocavam mulheres para finalizar a pintura dos carros. Por quê? Porque as mulheres elas iam com os detalhes, olha, isso aqui não está bom, vamos pintar de novo, pinta mais um pouquinho. Então, eu acho que esse detalhe, essa fineza, essa sensibilidade, eu acho que isso para a literatura infantil, vou dizer de infantil, é essencial. Não que o homem não sabe escrever, eu adoro literatura escrita por homens, é maravilhoso. Mas é um outro tipo, é um outro olhar. E esse olhar é fundamental. Fundamental para tudo. Os olhares são diferentes, olhar masculino e olhar feminino, né? Então, o olhar feminino é extremamente importante, até ter também mulheres de várias gerações, né? Uma mulher de 10 anos atrás já não é a mesma mulher de hoje, né? Então eu acho que eu, por exemplo, escrevendo para criança, não é a mesma literatura de uma mulher mais velha. Então eu acho que essas coisas evoluem com o tempo, eu acho imprescindível mulher escrever. E Nélida Pinhon, eu tenho várias referências, Lígia Fagundes Telles, Ruth Rocha, Ana Maria Machado. São livros fantásticos, são livros refinados, são livros com bom português. Eu acho que isso é essencial para criança, é essencial. Eu falo de criança, mas para adulto também, porque eu leio muito para adulto também. Tem uma geração nova agora, fantástica, fantástica. Eu participo de feiras de livros, né? Eu participei do ano passado na feira do Salão do Livro do Rio de Janeiro. Tinha muita mulher. Muita mulher. Ilustradoras também que escrevem hoje em dia. Então ela ilustra e escreve. Quer dizer, poxa, que maravilha, que lindo. E às vezes a ilustradora nem tem texto. Ela ilustra. Só a ilustração fala. A imagem fala pelo texto. Eu acho que hoje a literatura infantil ela tá vivendo um boom, até porque o governo
tem uma grande compra para distribuir para as creches, as escolas. Inclusive esse aqui foi comprado pelo governo, entrou, participou de um concurso, inclusive eu nem sabia, ganhei, olha, você ganhou um concurso. Eu falei, como assim? Então, entrei, a editora inscreveu. A editora me inscreveu e ganhou. Então, assim, esse também deve entrar, não sei quando, mas deve entrar. Então, tem um espaço, né? Tem espaço. Agora, é muito difícil. É muito difícil você perfurar, vou dizer, entrar pelaquela cortina e, consegui editora. É muito difícil. Tem muita gente hoje no mercado. Tem muita editora também. E depois que você publica o livro, que você conseguiu editora, ufa, você tem que vender o livro. E vender o livro é super difícil, porque hoje em dia você tem poucas livrarias e muitos escritores. Antigamente você tinha poucos escritores e muita livraria. Então, para você entrar na livraria hoje em dia, você tem que ser conhecido ou a editora ter uma grande presença dentro da livraria. E é muito complicado, porque esses espaços todos da livraria, a livraria tem que viver também. Então, a livraria, os espaços são pagos e são vendidos. Então, bom, aí eu não vou entrar na parte comercial porque eu também não sou especialista, mas é muito difícil. Né? Uma vez que você publicou, você tem que vender. E depois, venda, você tem que manter a venda. Alguém tem que conhecer você. Por que eu vou eu conheço a Ivne, vou lá comprar o livro dela. Por isso que é importante também o escritor estar presente nas feiras de livros, nas redes sociais, né? Tá ativo, senão não vende. Não vende. É difícil encontrar. Às vezes eu encontro os livros, na Travessa tem os livros. Só que estão lá, numa pilhazinha e tal. Eu falo, moça, por favor, põe esse livro aqui um pouco mais pra frente. Então eu fico insistindo, né, quando eu venho ao Brasil. E às vezes dá certo, às vezes dá certo. Aconteceu isso numa livraria lá no Rio, ele conseguiu, colocou na parede, assim, destaque, até tirei uma foto, falei, moço, muito obrigada. Não, é um trabalho de formiga, é um trabalho de formiguinha. É a minha paixão, porque se eu pudesse, eu me dedicaria somente a isso. Somente a isso. E não dá, né? A gente tem que trabalhar e trabalhar bastante. Então eu dou as minhas aulas que eu amo, que é um trabalho, ou mal bem, com comunicação. Que eu trabalho com esses estrangeiros, que são pessoas super motivadas pelo português. Né? Eu leio muito para eles, eu apresento textos dos brasileiros para eles, adulto, criança. Tem gente que prefere mais criança porque a literatura é mais fácil, mais acessível para aprender. Então isso também é uma maneira de eu estar com a minha língua viva e de estar podendo, né, fazer uma troca. Mas se eu pudesse, eu viveria só disso. Eu leio para as crianças, junto com uma senhora lá que também faz um trabalho incrível, brasileiros. E na embaixada a gente já fez vários lançamentos também, no consulado também. Então toda vez que tem um livro novo, eles abrem as portas, eles são super receptivos e convidam as pessoas, eu também convido os meus amigos, mas convidam a comunidade brasileira para poder ter acesso um pouco, né, de livro em português, porque nem sempre todo mundo pode vir, né? Nem sempre todo mundo você tem acesso às compras e tudo. Então eles vêm, compram, ficam super felizes. A gente faz também uma combinação com música brasileira, então tem a leitura e uma flauta, às vezes, a leitura e um violão. Então, a história ela é animada, vamos dizer assim, animada, e as crianças amam. Cantam juntos e adoram. É muito legal. Tem uma comunidade grande lá? Como é que é? Tem uma comunidade super importante lá. E estimam que tem 50 mil brasileiros na Bélgica hoje em dia. É imensa, eu acho imensa para uma cidade como Bruxelas, que é uma capital, mas é uma capital pequena com relação às outras capitais da Europa. Então é uma comunidade importante, que compra, que trabalha, que vai ao cinema, que é ativa no país, né? E que se interessam também por livros e que vem me ver, e é ótimo. Nem todos, claro, mas tem muita gente que tem preocupação com isso, de todas as classes sociais. Eu
tenho uma troca imensa com eles, eu adoro. Tem gente que já me reconhece, aí eu fico super feliz. Quer dizer, você acaba sendo, assim, apresentando a literatura brasileira para esses futuros leitores, acaba ajudando na formação desses leitores, como é que é? Eu acho que sim, porque tem muita gente que fala, nossa, meu filho adora seu livro, a capa tá até amassada de tanto que ele pede para ler. E eu acho que a gente abriu, exatamente. E isso graças a uma embaixadora que a gente teve, chamada Kátia Gilabert, que eu tenho imensa gratidão por ela, que é uma escritora também, agora não está mais na Bélgica, mudou para a Eslovênia. E ela faz programas de literatura, ela tem vários programas, um deles é Contos por Todos os Cantos, que agora fez na Eslovênia, ela me convidou, eu fui fazer a leitura para as crianças. E graças a ela, porque ela abriu realmente o espaço, ofereceu coquetel, e falava, Ivna, vamos fazer as leituras. Eu falei, claro, sabe? Não só, como eu falei, não só dos meus livros, vamos fazer de outros livros. A Ana Maria Machado foi lá, convite dela. Então, estava na Feira de Frankfurt, passou por Bruxelas, a gente conversou com ela, ela assinou os livros, né, fez autógrafos e tal, e depois foi embora. Então, tem alguns escritores que passam por Bruxelas, que a gente recebe, a gente monta um espaço para eles, né? Não só com a música, com os livros e tal, mas com artesanatos de brasileiros e tal. Então a gente acaba fazendo, né, um movimento brasileiro pra gente, né? Porque eu também adoro, porque senão você fica muito ligada ao país estrangeiro. Na verdade, não é o seu país. Para mim nunca vai ser o meu país, né? Talvez pro meu filho, porque nasceu lá, mas para mim não vai ser. As minhas raízes estão aqui. Então, essa necessidade da raiz brasileira é muito importante. Então, as mães vêm falar comigo, você não tem outros livros? Você tem mais um? Eu vou dar de aniversário para não sei quem. Então, assim, tem uma receptividade muito grande. É muito legal. Poder lançar mais livros, sempre para criança, sempre. Poder ter contato sempre com crianças em hospitais, crianças doentes. Eu quero fazer isso. Eu queria fazer isso, porque eu acho muito importante. Não só levando coisas sobre doença, mas outras coisas, né? Você vê que uma criança adora, você faz uma leitura breve, rápida, como a criança fica assim, né? Ela quer botar a mão no livro, ela quer tocar na imagem. Agora com os tablets e tal, eu sou meio contra tablet até 3 anos para criança, porque não acho que é legal. Eu acho que essa coisa de passar as páginas, né? Mesmo a criança não sabe passar as páginas, mas eu fazia meu filho fazer assim com a mãozinha, sabe? Vamos passar a página. Vamos ver os números, que as páginas são numeradas. Vamos seguir, né? Vamos seguir a frase com o dedinho dele. Isso já é uma iniciação ao pensamento, né? É importante também a criança ter uma estrutura linear, né? Do raciocínio. Isso estrutura a criança para a vida toda. Então eu acho fantástico. Eu acho que isso tem que... Todo mundo devia fazer isso, na verdade. Eu descobri várias coisas, na verdade, muita coisa. E para mim, olha só, eu tinha uma preocupação com o bilinguismo. Eu queria que meu filho falasse português. Francês ele ia falar, isso está certo, porque vai à escola. Mas eu queria que ele falasse português. Então os livros para mim foram uma base importantíssima. Então ele tem a bibliotecazinha dele, né, que a gente chama de biblioteca, mas ele tem a estantezinha dele de livros em português e em francês. Então toda vez que eu venho ao Brasil, eu compro muitos livros em português. Agora ele já está crescendo, já está com 9 anos. Compro de acordo com a idade dele. E o que eu não uso mais, ou eu dou lá para a comunidade, ou eu dou aqui em orfanatos. Ou para as minhas sobrinhas. Então a gente faz uma divisão assim, que eu acho importante. E é muito importante também. A criança ler sozinha não consegue, é claro. Criança com menos de 5 anos não vai ler, não sabe ler. Então a mãe do lado, o pai do lado, aquele horáriozinho íntimo, né, antes de dormir. Por que não? Esse é um momento que às vezes você está trabalhando, corre o dia inteiro, não, mas você tem aqueles 10 minutos sagrados com o seu filho, isso funciona, que é uma beleza. É aquele momento realmente que você vai criar uma ligação. Ele vai lembrar, tenho certeza.